Olá, pessoal, professor Kiko, tudo bem? Vamos para mais uma aulinha de matemática básica. Nessa aula a gente vai falar sobre números muito grandes e números muito pequenos, como a gente escreve esses números em forma de potência de base 10. Depois vai ver o que é a notação científica e a ordem de grandeza. Vamos lá então? Bom, potência de base 10, para que a gente usa isso? Geralmente eu vou usar quando eu tiver que escrever um número muito grande ou um número muito pequeno. Exemplo ali, olha, imagina que alguém chega e fala para a gente que o raio do átomo de hidrogênio é 0,005 centímetros. Meu Deus, me perdi o tanto de zero. Ou que a velocidade da luz no vácuo é 3,00, ai meu Deus do céu, metros por segundo. Percebe que esses números aí são muito pequenos ou muito grandes, foge da nossa realidade. Então fica difícil de eu entender esse número. Para isso a gente usa a potência de base 10, que vai ser 10 elevado a n. Lembra que o 10 que aparece ali embaixo é o que a gente chama de base da potência e o n que aparece ali em cima é o expoente dessa potência. Os números eu coloquei ali como exemplo, velocidade da luz no vácuo, que é o 300 milhões de metros por segundo, e o raio do átomo de hidrogênio. Quando a gente escreve na forma de potência de base 10, olha, velocidade da luz no vácuo, que é o 300 milhões de metros por segundo, vira 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, e o raio do átomo de hidrogênio, que é 0,005 centímetros, vira 5 vezes 10 a menos 9 centímetros. Quando eu escrevo esses números na forma de potência de base 10, fica mais fácil de eu entender se são números grandes ou pequenos. Tranquilo? Pessoal, aquele expoente n ali vai ser um número inteiro, ele pode ser positivo ou negativo. Por exemplo, ali, para a velocidade da luz no vácuo, 300 milhões, vê que ficou 3 vezes 10 a oitava, o expoente positivo, é um número grande. Agora, no raio do átomo de hidrogênio, ficou 5 vezes 10 elevado a menos 9, é um número bem pequeno. Então, quando o expoente for positivo, a gente vai estar falando de um número grande. Quando o expoente for um número negativo, vai ser um número pequeno. Tranquilo? O que é a potência de base 10? Bom, vamos pegar aqui alguns exemplos. Olha, eu quero escrever o número 8.305 usando a potência de base 10. Então, eu vou escrever esse número 8.305 de várias maneiras diferentes, usando a potência de base 10. Tá? Então, primeiro lá, olha, se eu pego 8.305 e multiplico por 1, observa que não vai mudar em nada, porque multiplicar por 1, o resultado continua o mesmo. Só que lembra da aula de potenciação que a gente viu. Para quem não lembra, dá uma olhadinha na aula de novo, hein? Qualquer número diferente de 0 elevado a 0 é igual a 1. Então, aquele 1 eu posso escrever como sendo 10 elevado a 0. Então, ficou 8.305 vezes 10 elevado a 0. Então, percebe que agora eu escrevi o número 8.305 multiplicando por uma potência de base 10. Tá? Observa que a vírgula não foi deslocada para lado nenhum. Ah, mas onde está a vírgula desse número? Lembra que quando não aparece a vírgula, quando ela não foi explicitada, é porque ela está à direita do último algarismo. Então, esse número 8.305, eu poderia ter escrito como sendo 8.305,0. Percebe? Vamos pegar mais uma forma de escrever o número. Olha, 8.305. Eu quero escrever esse número como sendo 830,5 vezes 10. Lembra que quando eu multiplico por 10, eu desloco a vírgula uma casa decimal para a direita. Então, quando eu fizer 830,5 vezes 10, ele volta a ser o 8.305. Então, percebe que eu só estou escrevendo o número de uma maneira diferente. Só que o 10 é a mesma coisa que 10 elevado a 1. Lembra que qualquer número elevado a 1 dá o próprio número, né? Então percebe ali, olha, a vírgula que estava à direita do 5 foi deslocada uma casa decimal para a esquerda e ficou 830,5. Só que eu tive que multiplicar por 10 elevado a 1. Então percebe que a vírgula foi deslocada uma casa decimal para a esquerda e eu multipliquei por 10 elevado a 1. Outra forma de escrever o número 8.305 é como sendo 83,05 vezes 100. Lembra que quando eu multiplico por 100, eu ando a vírgula duas casas decimais para a direita. Então, 83,05 vezes 100 é igual a 8.305.
Lembra que 100 é 10 vezes 10, e 10 vezes 10 é 10 elevado ao quadrado. Então, 8.305 eu posso escrever como sendo 83,05 vezes 10 elevado ao quadrado. Percebe que agora a vírgula foi deslocada 2 casas decimais para a esquerda e eu multipliquei por 10 elevado ao quadrado. Outra forma de escrever o número 8.305 é como sendo 8,305 vezes 1.000. Só que 1.000 lembra que é 10 vezes 10 vezes 10, que é 10 elevado ao cubo. Então ficou 8,305 vezes 10 elevado ao cubo. Percebe que agora a vírgula foi deslocada 3 casas decimais para a esquerda. E eu multipliquei por 10 elevado ao cubo. Então observa o seguinte, olha. O número 8.305 foi expresso por diferentes produtos de potência de base 10 em todas as maneiras que ele foi escrito. Observa que a vírgula foi deslocada para a esquerda e o número de casas decimais deslocadas é igual ao valor positivo do expoente da potência de base 10. Pegar o esquemão. Agora eu vou pegar outro número ali, olha, o 0,0315. Eu quero escrever esse número como sendo o produto de uma potência de base 10. Então, vou pegar o 0,0315, vou dividir por 1. Só que lembra que dividir por 1 não muda nada, né? Só que 1, lembra que eu posso escrever como sendo 10 elevado a 0. Então, ficou 0,0315 dividido por 10 elevado a 0. Lembra que o 10 elevado a 0 é 1, né? Se eu pegar aquele 10 elevado a 0 que está dividindo, passar para cima multiplicando, lembra que eu tenho que trocar o sinal do expoente, uma propriedade que a gente viu lá de potenciação. Lembra do a elevado a menos 1? Quando o expoente é negativo, eu inverto a base, troco o sinal do expoente. Então, quando eu estou dividindo por uma potência, eu posso usar essa mesma propriedade. Só que lembra que mais 0 ou menos 0 não altera em nada. Então, posso escrever aquele número 0,315 como sendo 0,315 vezes 10 elevado a 0. Só que percebe que a vírgula não foi deslocada para lado nenhum, nem para a direita nem para a esquerda. Ela não foi deslocada a nenhuma casa decimal. E eu tive que multiplicar por 10 elevado a 0, certo? Se eu escrever o número 0,0315 de outra maneira, como sendo 0,315 dividido por 10, ó, eu coloquei aquele zerinho, 2 zerinhos à esquerda da vírgula. O primeiro zerinho à esquerda ali você pode jogar fora. Eu só deixei ele para você perceber que eu peguei a vírgula e andei uma casa decimal para a direita, certo? Então, eu posso escrever ali 0,315 dividido por 10. Só que quando eu divido por 10, lembra que eu tenho que andar a vírgula uma casa decimal para a esquerda. Então, 0,315 dividido por 10 é a mesma coisa que 0,0315, certo? Só que 10 é a mesma coisa que 10 elevado a 1. Então, posso escrever 0,315 dividido por 10 elevado a 1. Lembrando da propriedade de potenciação ali, quando o expoente é negativo. Eu vou pegar aquele 10 elevado a 1 que está dividindo, passo ele para cima multiplicando, só que troco o sinal do expoente. Lá embaixo ele estava positivo, ele vai para cima negativo. Então ficou 0,315 vezes 10 elevado a menos 1. Agora observa o número 0,0315, que é igual a 0,315 vezes 10 elevado a menos 1. Percebe que a vírgula foi deslocada uma casa decimal para a direita e eu tive que multiplicar por 10 elevado a menos 1. Outra forma de escrever o número 0,0315 é escrever como 0,3,15 dividido por 100. Lembra que aqueles dois zeros à esquerda do 3 eu posso descartar. Então, é 3,15 dividido por 100. Se eu pegar 3,15 dividido por 100, vai dar o 0,0315. Certo? Então, vê que eu estou escrevendo o mesmo número de maneira diferente. Só que 100 lembra que é 10 elevado ao quadrado. Então, posso colocar 3,15 dividido por 10 elevado ao quadrado. Lembra que quando está dividindo a potência, eu passo para cima multiplicando, troco o sinal do expoente. Então, ficou 3,15 vezes 10 elevado a menos 2. Compara o 0,0315 com o 3,15 vezes 10 elevado a menos 2. Percebe que a vírgula foi deslocada 2 casas decimais para a direita. Eu tive que multiplicar por 10 a menos 2.
Mais uma forma de escrever um número ali, ó, 0,0315, eu posso escrever como sendo 0031,5 dividido por 1000. Aqueles dois zeros que eu coloquei à esquerda do 3 é só para você perceber que eu andei a vírgula 3 casas decimais para a direita, hein? Quando eu pegar 31,5 e dividir por 1000, vai dar o 0,0315. Só que lembra que 1000 é 10 vezes 10 vezes 10, que é 10 elevado ao cubo. Então, eu posso escrever o número como sendo 31,5 dividido por 10 elevado ao cubo, usando a propriedade da potenciação. Tá dividindo, passa lá para cima multiplicando, troca o sinal do expoente, então vai ficar 31,5 vezes 10 elevado a menos 3, compara o 0,0315 com o 31,5 vezes 10 a menos 3. Percebe que a vírgula foi deslocada 3 casas decimais para a direita. Eu tive que multiplicar por 10 elevado a menos 3. Então, observa que o número 0,0315 foi expresso por diferentes produtos de potência de base 10. E em todas as maneiras que ele foi escrito, percebe que a vírgula foi deslocada para a direita e o número de casas decimais que a vírgula foi deslocada para a direita é igual ao valor negativo da potência de base 10. Tranquilo? Pessoal, olha só. Eu acho que eu descobri uma regrinha básica. Conta o número de casas decimais que a vírgula deve ser deslocada para a esquerda, e este número que a vírgula foi deslocada para a esquerda vai dar o expoente positivo da potência de base 10. Quando eu andar a vírgula para a direita, conta a quantidade de casas decimais que a vírgula foi deslocada para a direita, e isso vai dar o expoente negativo da potência de base 10. Tranquilo? Pessoal, notação científica, olha. Essa notação científica a gente vai usar para escrever o número de uma forma mais resumida. Então a gente fala que a medida m de uma grandeza está escrita em notação científica quando ela for representada por um número x, que é maior ou igual à unidade, então x é maior ou igual a 1, e é menor que 10, então x tem que ser menor que 10, e isso for multiplicado por uma potência de base 10 de expoente inteiro, então 10 elevado a n. A gente vai escrever a medida lá, m igual x vezes 10 elevado a n. Só que lembra que esse x tem que ser um número maior ou igual a 1 e menor que 10. Tranquilo? Pessoal, vamos pegar exemplos ali. Olha, velocidade da luz no vácuo. Lembra que é o 300 milhões de metros por segundo. Esse 300 milhões de metros por segundo, eu posso escrever 300 milhões, vírgula, 0. Percebe que 300 milhões é um número muito maior que 10. Eu vou ter que pegar aquela vírgula ali, que está entre os dois últimos zeros, e colocar entre o 3 e o 0, para ficar 3,000 tal coisa, né? Só que percebe que o 3 é um número maior que 1 e menor que 10. Como eu mandei a vírgula para a esquerda, o expoente da potência de base 10 vai ser positivo. Conta quantas casas decimais a vírgula foi deslocada para a esquerda. 8. Então, aquele número lá, 300 milhões de metros por segundo, eu posso escrever como sendo 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Agora ele está em notação científica, beleza? Próximo exemplo, olha, a massa da Terra, 59800. Ai, meu Deus do céu, que número gigante. Percebe que a vírgula desse número está à direita do último zero, por isso que eu coloquei vírgula 0 ali, certo? Eu vou ter que pegar essa vírgula e deslocar ela para a esquerda, até ela ficar entre o 5 e o 9, porque vai ficar 5,98. 5,98 é um número maior que 1 e menor que 10. Certo? Só que como eu tive que andar a vírgula para a esquerda, eu tenho que multiplicar por 10 elevado a um expoente positivo. Conta quantas casas decimais a vírgula foi deslocada para a esquerda. Foi 24 casas decimais, então vai ficar 5,98 vezes 10 elevado a 24 quilogramas. Isso é a massa da Terra em notação científica. Vê que fica bem mais fácil de eu ler o número, né? Mais um exemplo, olha, a carga elétrica elementar, que é a carga elétrica de um elétron ou de um próton em módulo, 0,00016 cesão, que é o Coulomb, unidade de medida de carga elétrica. Percebe que esse número é um número menor que 1.
Para ele ficar um número entre 1 e 10, eu vou ter que pegar a vírgula, deslocar para a direita, até ela ficar entre o 1 e o 6. Então, quando eu deslocar a vírgula para a direita, eu tenho que multiplicar por uma potência de base 10 com expoente negativo. Conta quantas casas decimais a vírgula foi deslocada para a direita. Foram 19 casas decimais, então por isso que eu tenho que colocar 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Agora ele está em notação científica. Mais um exemplo, olha, o raio do átomo de hidrogênio, aquele 0,00005 centímetros. Percebe que é um número menor que 1. Para ele ficar um número entre 1 e 10, eu vou ter que pegar essa vírgula e colocar à direita do 5. Vai ficar 5,0, que é um número maior que 1 e menor que 10. Eu tive que deslocar a vírgula para a direita, o expoente vai ser um expoente negativo, então vai ficar lá, conta quantas casas decimais deslocou a vírgula para a direita, 9 casas, então vai ficar 5 vezes 10 elevado a menos 9 centímetros, então agora ele está em notação científica, pegar o esquemão. Última coisa, a ordem de grandeza. Quando a gente fala ordem de grandeza, pessoal, é uma potência de base 10, é uma aproximação assim, bem grosseira que a gente vai fazer. Só me interessa o 10 elevado a quanto. Então a gente fala que a potência de base 10 de expoente inteiro é mais próximo do valor daquela grandeza que é considerada. Para a gente poder descobrir a ordem de grandeza, primeiro, a medida tem que estar em notação científica, aquele x vezes 10 elevado a n. Tá? E a ordem de grandeza ali, ó, lembra, a medida vai ser x vezes 10 elevado a n, o x tem que ser um número entre 1 e 10, certo? A ordem de grandeza, se aquele número x for um número menor que a raiz quadrada de 10, então a ordem de grandeza vai ser a própria potência 10 elevado a n. Agora, se aquele número x for maior ou igual à raiz quadrada de 10, então a ordem de grandeza vai ser o 10 elevado a n mais 1. Então, eu vou ter que somar 1 no expoente se o número x for maior ou igual à raiz quadrada de 10. Raiz quadrada de 10, pessoal, é aproximadamente 3,16. Tá bom? Vamos pegar exemplo ali que vai ficar mais fácil. Olha, primeiro, saber a ordem de grandeza da velocidade da luz no vácuo. Lembra que a velocidade da luz no vácuo, escrita em notação científica, é 3 vezes 10 elevado a oitava metros por segundo. Observa o número que está na frente da potência de base 10, que é o 3. 3 é um número menor que a raiz quadrada de 10. Porque lembra, a raiz quadrada de 10 é 3,16. Certo? Então, a ordem de grandeza vai ser a própria potência de base 10, o 10 elevado à oitava. Se eu pegar agora o outro exemplo, a massa da Terra, lembra que a gente acabou de ver, olha, a massa da Terra em notação científica é 5,98 vezes 10 elevado a 24 quilogramas. O 5,98 é um número que é maior que a raiz quadrada de 10. Então, a ordem de grandeza vai ter que ser somada 1 lá no expoente. Então, lembra, a potência era 10 elevado a 24, aí eu somo 1 no expoente, fica 10 elevado a 25. Então, a ordem de grandeza da massa da Terra, 10 elevado a 25 quilogramas. Mais um exemplo, olha, eu quero saber a ordem de grandeza da carga elétrica elementar. A gente acabou de ver que a carga elétrica elementar em notação científica é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Então, percebe ali, olha, o número que está na frente da potência de base 10, 1,6, ele é menor que a raiz quadrada de 10, então a ordem de grandeza vai ser o próprio 10 elevado a menos 19, a potência continua do jeito que estava. A ordem de grandeza do raio do átomo de hidrogênio, a gente acabou de ver, o raio do átomo de hidrogênio, 5 vezes 10 elevado a menos 9 centímetros. Olha o número que está na frente da potência de base 10, que é o 5. 5 é um número que é maior que a raiz quadrada de 10. Então, a ordem de grandeza, eu vou ter que somar 1 no expoente. É 10 elevado a menos 9. Vai ficar 10 elevado a menos 9 mais 1. Menos 9 mais 1, menos 8. Então, a ordem de grandeza do raio do átomo de hidrogênio, 10 elevado a menos 8 centímetros. Pegaram o esquemão? Pessoal, qualquer dúvida, volta a ver o vídeo. Valeu, brigadão. Tchau!